Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui no canal 14, e a gente sempre destacando para vocês informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, 23 de setembro, você vai conferir: Prefeitura inicia obras de melhorias no trevo de acesso ao bairro Santa Rita, pela BR-470. Prefeito de Farroupilha comemora a vitória e município não terá praça de pedágio. Hospital Tacchini vai oferecer residência médica em pediatria e clínica médica a partir do ano que vem. São destaques do jornal TV Com que você confere agora. A Secretaria de Viação e Obras Públicas aqui de Bento Gonçalves deu início na quarta-feira às obras de melhoria no acesso ao bairro Santa Rita, através da BR-470. O objetivo é proporcionar mais segurança para quem transita pelo local. A obra consiste no alargamento da pista nos dois lados, para quem transita no sentido da BR-470 para o Santa Rita e quem sai da cidade pelo bairro. A obra é de extrema importância, uma vez que vai melhorar o acesso aos bairros da parte sul da cidade, entre eles Santa Marta, Santa Helena e Santa Rita, bem como facilitar o fluxo de veículos nas imediações, permitindo maior visibilidade do trânsito aos condutores. O projeto para a realização da obra foi aprovado pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e pela Polícia Rodoviária Federal. O DMT, Departamento Municipal de Trânsito, vai acompanhar os trabalhos no local, monitorando os trechos sempre que necessário. A gincana municipal alusiva aos 121 anos de Garibaldi foi lançada na última terça-feira, ficando agendada para ocorrer nos dias 19, 20 e 21 de novembro. A competição visa resgatar a história de Garibaldi e as tarefas prometem envolver todas as faixas etárias, tendo cunho esportivo, recreativo, cultural, social, enigmas, desfile e shows. O regulamento já está à disposição dos interessados junto à Secretaria de Esportes, que é responsável pela organização, juntamente com o SESC de Farroupilha e o SESC de Vera Cruz, que tem experiências em gincanas. A premiação será paga em dinheiro às equipes vencedoras, sendo que serão R$10 mil para o primeiro lugar, além de valores que variam de R$6 mil até R$1.000 para os demais classificados até o 8º lugar. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 13 de outubro. No lançamento da gincana, algumas normas já foram definidas, como o número de equipes, quantidade de integrantes, bem como a composição dos times em relação à participação de homens e mulheres. Uma briga comprada pelo prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, pode ter sido resolvida na manhã da quarta-feira em Porto Alegre. O pedágio, que seria instalado na ERS 122 em Farroupilha, será transferido para São Vendelino. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito após reunião com o governo do estado na capital. Fabiano Feltrin gravou um vídeo publicado em suas redes sociais para anunciar a notícia. Esse é um momento histórico para nós, moradores de Farroupilha. Por muito tempo tivemos uma praça de pedágio extremamente injusta com a nossa população. Através das nossas negociações, do diálogo com o governo do estado, mas principalmente pelo apoio que obtivemos de toda a população em fazendo a sua manifestação, em estando junto conosco, mostrando ao governo do estado que nós não aceitaríamos a praça de pedágio, conseguimos juntos essa conquista. Agradecemos ao governo do estado pelo diálogo e compreensão. Agradecemos aos deputados, agradecemos às entidades, às lideranças, mas especialmente a vocês da população de Farroupilha, ao qual eu procurei buscar todas as informações para representá-los. Estamos na continuidade dessas negociações, mas entendemos
que temos aí a grande chance de nós realmente não termos a praça de pedágio de Farroupilha, saindo do quilômetro 50, que estava dentro do município de Farroupilha, indo para o quilômetro 45, que sai do nosso território. Com isso, estamos atingindo o nosso objetivo, né? Graças ao esforço de cada um de vocês. Muito obrigado e um abraço. Segundo o prefeito, após uma longa negociação, os argumentos apresentados pela Prefeitura de Farroupilha teriam sido aceitos pelo governo do estado. O prefeito adiantou que a praça de pedágio deixa de ser instalada no quilômetro 50 da ERS 122 em Nova Milano, interior de Farroupilha, e será construída no quilômetro 45 da mesma rodovia, no trecho que pertence ao município de São Vendelino. O novo ensino médio começa a ser oferecido aos alunos do primeiro ano já no início de 2022. Entre as novidades estão os itinerários formativos, que são disciplinas e atividades que poderão ser escolhidas pelos estudantes. As escolas públicas vão receber o apoio do Ministério da Educação para a implantação dessas mudanças. Mais informações a gente confere agora na reportagem. As escolas vão contar com apoio técnico e financeiro para pôr em prática os itinerários formativos do novo ensino médio, que são novas disciplinas e atividades que os estudantes poderão escolher. Esse programa lança as bases para a tão esperada ponte entre o futuro dos nossos jovens e os objetivos de desenvolvimento de nosso país. O novo ensino médio entra em vigor para os estudantes do primeiro ano em 2022. Ele flexibiliza os currículos, aumenta a carga horária e traz mais opções aos estudantes. As escolas vão poder oferecer até 5 itinerários formativos e os estudantes escolherem qual área querem aprofundar os conhecimentos: ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias e formação técnica e profissional. O MEC ainda vai incentivar a integração das escolas públicas estaduais com as instituições públicas de ensino superior e institutos federais e monitorar e avaliar a implementação do novo ensino médio. Ele reflete o desejo de boa parte da sociedade que se preocupa com o crescente número de estudantes que, ao completarem o atual ensino médio, seguem sem perspectivas, nem trabalham, nem estudam. As escolas interessadas em participar devem fazer a adesão nas secretarias de educação estaduais. Em meio ao aumento da inflação, dos combustíveis e da energia, o Banco Central apertou ainda mais os cintos da política monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic, que são os juros básicos da economia, de 5,25% para 6,25% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas financeiros. A taxa está no nível mais alto desde julho de 2019, quando já estava em 6,5% ao ano. Esse foi o 5º reajuste consecutivo na taxa Selic. Com a decisão, a Selic continua num ciclo de alta. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25% ao ano. Depois disso, o cupom voltou a reduzir os juros básicos da economia até 6,5% em março de 2018. A Selic voltou a ser reduzida em agosto de 2019 até alcançar 2% ao ano em agosto do ano passado, e influenciada pela contração econômica parada pela pandemia da Covid-19. Esse era o menor nível da série histórica, iniciada ainda em 1986. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações.
que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O sol até apareceu em meio a muitas nuvens em boa parte do estado no início desta primavera. Mais uma vez, a atmosfera trouxe a instabilidade ao território gaúcho, atingindo especialmente o sul e o oeste do estado no decorrer do dia. A chuva deu uma trégua na região sul do Brasil, mas ela estará de volta agora nos próximos dias por causa da formação de uma área de baixa pressão na altura da costa da região sul do Brasil. E para esta sexta-feira já tem previsão para pancadas de chuva e com muita ventania ao longo de toda a faixa leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro e leste também do Paraná. No interior da região, por enquanto, o tempo segue firme e quente durante as próximas tardes. Em Porto Alegre, a máxima da sexta não vai passar dos 20 graus e em Florianópolis e também em Curitiba, a máxima prevista para esta sexta-feira é de 22 graus. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves o tempo nublado pela manhã nesta sexta-feira com a possibilidade de garoa. Na parte da tarde, o sol aparece e as nuvens diminuem, embora à noite novamente teremos o tempo encoberto. As temperaturas amanhã devem variar entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 20 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Assisti parte da sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira e confesso que fiquei estarrecido com a manifestação de 2 vereadores. Aqueles que estão aí para defender o governo e estão aí, parece, para defender algumas práticas, um tanto quanto estranhas. Mas vou direto ao ponto. Agora, para atacar o vice-presidente do Complan, representante da ABEPAN junto àquele conselho, que como vice-presidente agora está no exercício da presidência em função da saída do seu cargo do ex-CC Heitor Tarta, se torna a bola da vez. Disse o vereador da tribuna, talvez insatisfeito, como insatisfeito estão alguns lá no Mifur, com a cobrança que o vice-presidente vem fazendo em relação a tantas loucuras e tantas ilegalidades, com uma mínima pretensão de fiscalizar, que é a competência do Complan, em relação às obras do município, os loteamentos, etc., disse o seguinte, lançando suspeita sobre o vice-presidente, que haveria incompatibilidade da presença dele lá, porque
ele tem uma empresa e nesta empresa teria num cartão o número de um Cresci de uma outra pessoa, cujo fato eles teriam, lá pela Câmara de Vereadores, denunciado para o Cresci. Vou ficar aqui, fora a circunstância de uso de cartão do Cresci, o uso de número de Cresci ou não, que não importa aqui para os fins públicos e de interesse coletivo, mas o que interessa é o seguinte: disse o vereador que haveria incompatibilidade do vice-presidente, membro do Complan, pela ABPAM, porque ele estaria sendo dono de uma empresa e com esse número de corretagem teria incompatibilidade. E eles iriam investigar, porque o papel do vereador é investigar. Ora, vereador, já se esqueceu que o seu prefeito, Diogo, nomeou dia 1º de janeiro um corretor de imóveis para ser o diretor do IPURB, seu Heitor Tártaro, que tem uma empresa em seu nome e vinha fazendo corretagem enquanto funcionário da Secretaria da Fazenda o ano passado. Aí vocês não viram incompatibilidade nenhuma. Um corretor, diretor do IPURB e presidente do Complan, até o dia que ele saiu, seu último dia, 31 de agosto, segundo ele, pediu demissão. Aí não tinha incompatibilidade, vereador. Não? Engraçado, né? Quando você quer atingir uma pessoa e quando ela está vigilante, se encontra tudo que é coisinha para inventar coisa. Digo mais, vereador, o senhor quer investigar? O seu diretor do IPURB, enquanto funcionário CC lá da Fazenda, intermediou locação milionária aqui em Bento para a chegada de uma empresa aqui que já está instalada e que ganhou benefício fiscal. Ganhou uma jamanta de dinheiro. Eu tenho comigo aqui a cópia do contrato. Se precisar, eu lhe entrego. Quando vocês forem investigar alguma coisa relacionada à incompatibilidade da presença de algum conselheiro no Complan, sugiro inclusive que vocês façam uma extensão disso, que duvido que vão fazer, e se fizerem só contra o vice-presidente em exercício que está em andamento pelo município, no executivo, uma tentativa de golpe para tirá-lo de vice-presidente, eu vou lhe dizer o seguinte: eu vou lhe mandar uma relação de integrantes do Complan, entre eles, os que trabalham para a empresa, fazem projetos para a empresa, que tem alvará ilegalmente concedido. Entre eles, uma das que está em investigação no MPP. Engraçado como é seletivo alguns discursos na Câmara de Vereadores. E agora em especial. E digo mais, a manifestação última, dizendo que em algumas cidades o Complan não tem caráter deliberativo e aqui o objetivo seria desburocratizar, tirando o poder deliberativo. Eu quero lembrar para alguns que existe uma lei federal chamada Estatuto da Cidade. E é verdade, lá não diz literalmente que o Conselho deve ter poderes deliberativos. Mas a cidade assim elegeu para alguns fins específicos macro do que exige o Estatuto Federal das Cidades. A burocratização talvez agora esteja sendo usada como uma palavra referencial bonitinha para, na verdade, tirar o poder de agora quem está querendo fiscalizar. Porque lá no IFURB, do jeito que estão dando alguns alvarás, o objetivo, sim, é desburocratizar, para dar alvarás para amigos, por alguns motivos ou outros, independente da lei. Isso não é desburocratizar, isso é tornar mais fácil os meandros da ilegalidade. Pensem nisso e fiquem com Deus. A primeira turma de residência médica do Hospital Tacchini vai iniciar as suas atividades em março do ano que vem.
Após a aprovação da Comissão Nacional de Residência Médica, a instituição vai oportunizar 6 vagas para especialização, sendo 2 em pediatria e outras 4 em clínica médica. O programa de residência médica permite ao profissional da medicina buscar especialização em diversas áreas, desenvolvendo atividades teóricas e práticas sob orientação dos seus tutores. Os programas contam com carga horária de 60 horas semanais, tendo duração de até 2 anos no caso da clínica médica e 3 anos no caso da pediatria. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site da ANRIGS, anrigs.org.br, até o dia 14 de outubro. O candidato poderá obter mais informações também pelo telefone 992 29 3337. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 6 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação ao boletim da quarta-feira. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, 29 eram ocupados por portadores de outras doenças e 3 pessoas apresentavam sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 15 respiradores, 2 a menos em relação aos dados da quarta-feira, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 13 pacientes seguiam internados, 2 a mais na comparação com os dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. Após 5 semanas consecutivas sem avisos e alertas, o governo do estado emitiu um novo aviso para a região Covid de Pelotas. A definição foi feita após análise de técnicos do Grupo Técnico de Saúde e divulgada na quarta-feira após reunião do Gabinete de Crise. O aviso é o primeiro passo do sistema 3As de monitoramento, com o qual o governo do estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Segundo os técnicos, o aumento contínuo de casos da Covid-19 na região de Pelotas, que lidera esse indicador, com quase o dobro da média estadual, justifica este novo aviso. Foram registrados 158 novos casos por 100 mil habitantes na região 21, enquanto que a média estadual no mesmo período foi de 83 casos a cada 100 mil habitantes. A esse aumento, soma-se o fato da região ter a 4ª menor taxa de imunizados, totalizando pouco mais de 39% da população com esquema vacinal completo, enquanto na proporção do estado é de 44,3%. Pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro desenvolveram um aparelho que ajuda a monitorar a presença do coronavírus na atmosfera. Com essa tecnologia, vai ser possível melhorar as estratégias para conter a transmissão em lugares públicos. Mais informações a gente confere agora na reportagem. Depois de quase 2 anos, os pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro encontraram o protótipo ideal para o Corona Trap. O equipamento consegue coletar o coronavírus em locais com grande circulação de pessoas. O material é levado para um laboratório. Em 24 horas, é possível saber se o ambiente está infectado, qual a carga viral e a cepa. A gente já tinha um background de ciências atmosféricas no laboratório, a gente já tinha os equipamentos para coleta de aerosóis e gases, né?
Mas com o novo coronavírus, a gente dedicou nosso tempo a tentar entender esse comportamento dele na atmosfera. A maior dificuldade dos pesquisadores foi desenvolver condições ideais para prolongar a vida útil do vírus, que sofre degradações por vários fatores, como radiação solar e temperatura. Para isso, o meio de transporte encontrado foi uma câmara escura e fria. Microcélulas mantêm a temperatura entre 5 e 9 graus. O custo do equipamento é de R$ 2.000, 7 vezes menor do que algumas versões vendidas fora do país. A ideia é começar a fazer testes em escolas públicas aqui do Rio de Janeiro ainda em setembro. A descoberta vai ajudar na elaboração de estratégias para reduzir o número de contaminações. Você pode restringir a passagem de pessoas ou melhorar a circulação de ar, ou até mesmo identificar a chegada de uma nova cepa viral no Brasil ou em outro local. O Corona Trap também é capaz de coletar outros vírus, bactérias e fungos, contribuindo para monitorar outras doenças, como a tuberculose. Existem programas de proteômica que você pode analisar vírus totais na amostra, né? Então você pode fazer um rastreamento bem genérico de potenciais patologias que podem estar associadas àquele ambiente. A vacinação de adolescentes contra a Covid-19 continuará no Rio Grande do Sul. A decisão foi pactuada pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde em reunião da Comissão Intergestores Bipartite realizada na terça-feira. Este é um dos públicos a serem atendidos com as mais de 1 milhão de doses da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, que foram entregues pela Secretaria ao longo da quarta-feira a todos os municípios. Segundo a secretária de Saúde, Arita Bergman, é importante destacar que só a Pfizer está autorizada para os adolescentes e somente vacinas dessa marca estão sendo distribuídas para esse público. A proposta, aprovada com a representação dos municípios, foi de destinar 350 mil doses dessa remessa para as primeiras doses, incluindo cerca de 165 mil da Pfizer, para cobrir a totalidade da faixa etária dos 17 anos e 58% da faixa etária dos 16 anos. Essas idades podem variar de cidade para cidade, conforme o avanço da campanha e a disponibilidade de doses. Outras 38.500 doses serão distribuídas para a dose de reforço aos idosos que fizeram a vacina até 25 de março, contemplando o prazo de 6 meses entre as duas. Há ainda a destinação de aproximadamente 620 mil doses para a segunda dose de pessoas com mais de 18 anos, somando as 3 fabricantes. Com isso, o Estado contempla, ou melhor, completa, a dose necessária para todo o público adulto no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar participou na quarta-feira da Operação Força Integrada, em Guaporé, com a participação da Polícia Rodoviária Estadual de Casca e também agentes da Polícia Rodoviária Federal aqui de Bento Gonçalves. A ação teve por objetivo coibir o tráfico de drogas tanto na área municipal quanto estadual, além de prevenir e evitar acidentes de trânsito através de abordagem em pontos estratégicos. Além das abordagens na rodovia, foi realizado o policiamento motorizado com barreiras policiais no perímetro urbano de Guaporé. No decorrer da operação, foram abordados 22 veículos de carga, 64 automóveis e 12 motos. Ao menos 4 automóveis e 2 motocicletas foram autuados e removidos, e uma pessoa foi detida por posse de entorpecente e uma por crime de trânsito. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quinta-feira, 23 de setembro. Lembrando que o nosso jornal tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!